Caetano, quando ele estava internado, foi 2 irmãs lá orar por ele. E aí, essas irmãs, no dia mesmo que elas foram orar, elas não tinham dinheiro para ir, mas Deus mandou a irmã ir lá orar. E elas acharam o dinheiro da passagem no meio da rua, pra você ter uma ideia do que Deus estava fazendo. Elas acharam o dinheiro do ônibus. Chegou as 2 irmãs lá no hospital pra orar pro Caetano. Aí contou lá que não tinha dinheiro. Os pentecostais sempre ricos. Eu também não tinha dinheiro nem pra sempre mandar elas voltar. ostentando. Eu também não tinha dinheiro nem pra voltar pra elas voltar embora. É ônibus. É ônibus. Na época devia ser R$1,90. Não tinha dinheiro, coitadas das irmãs. E aí elas pegaram e foram lá orar pelo Caetano. Aí, a hora que elas terminaram de orar, ela falou assim: irmão Caetano, perdoa. Perdoa, entendi. Perdoa, irmão Caetano. Aí eu fiquei só ouvindo, não comentei nada, né? Fiquei quieto. Aí quando elas foram embora, antes dele ser entubado, foi antes. Foi numa das vezes que ele ficou internado. Aí eu peguei e falei pra ele: perdoa o quê, Caetano? Perdoa quem? Ele falou: é uma coisa aqui comigo, aqui, Mara. Eu falei: mas é comigo que você tem alguma mágoa? Eu fiz alguma coisa pra você, que você tá magoado comigo? É comigo? Ele falou: não, imagina, não tem nada. Aí ele falou muita coisa pra mim, sabe? Você também não precisa nem se preocupar com nada, Mário. Eu nunca traí você, eu nunca fiz nada. Você pode ficar tranquilo quanto a isso também. Eu não tenho nada de mágoa com você e nem se preocupe também, que não é nada, porque eu não tenho nada a esconder de você. Eu nunca na minha vida traí você, eu nunca fiz nada. E eu sei, eu tenho certeza, eu também tenho confiança que você nunca fez nada comigo. Então não é nada com você. Eu falei: então com quem você tá magoado? Aí ele pegou e falou, a pessoa: você tá vendo o que ele tá fazendo comigo? Aí ele contou, né? Ó, tô fazendo isso, ele fez isso. Então, porque assim, o Caetano sempre foi muito dedicado nas coisas que ele fazia, sabe? E a pessoa achou que ele tava querendo tomar dele de um negócio, sendo que não era verdade aquilo. E ele tinha, assim, a forma dele viver, a gente que conhecia ele, não tinha como você pensar uma coisa dessa dele. Entendi. E era tipo uma coisa envolvida com o ministério, então pra ele era, se fosse na empresa, ele nem ia ficar magoado, mas como é a coisa mais importante da vida dele era o ministério. E sempre que ele fez com muito carinho, muito amor, ele nunca pensou, ele nunca almejou. Passar por cima de ninguém. Nunca. Ele não pegava nada de ninguém. Até quando ele trabalhava na Fast Frio, a Fast Frio foi vendida para a Rusma, na época. E aí foi trocado os cargos. Então veio muita gente de fora. A empresa alemã, né? Veio pessoal. E aí foi substituído. E ele foi substituído por na época, um rapaz do México. Entrou no lugar dele e tal. E aí ele nossa, se dedicou a ensinar o rapaz e ajudar o rapaz. Aí teve um dia, passou meses assim, acho que ficou 6 meses. E o cara não entendia muito, mas ele se esforçou. Ele falou pra mim: não, mãe, não, Mara, imagina, a minha vida tá na mão de Deus. Se aconteceu isso, se Deus um dia vai me tirar de lá, não sei o que Deus vai fazer da minha vida tá na mão de Deus. O que Deus fizer pra mim tá bom. E também outra coisa, ninguém tem culpa, a firma foi vendida, é assim que funciona. Então o que eu puder fazer pra ajudar ele, eu vou ajudar. Sim. Aí teve um dia que teve e ele não participava mais de reunião, porque tinha cargo de chefia na época, né? Aí foi tirado tudo e ele continuou como se ele fosse auxiliar. Aí teve um dia, teve uma reunião e o gerente da área lá, que ficou no lugar dele, falou: olha, hoje você vai comigo na reunião. Foi: eu vou? Vai. Se prepara que você vai comigo. Aí chega lá, todo mundo discutia, né? O setor tal tá atrasado por isso. Aquele rolo de firma grande, né? Aí, a hora que chegou na hora do rapaz falar, ele falou assim: o que eu quero falar não é sobre quem que atrasou, quem que fez, quem que não fez. Meu negócio aqui é outro. Faz 6 meses que eu tô na empresa. Faz 6 meses que eu tô no lugar do Caetano. Faz 6 meses que o Caetano faz tudo pra me aprender, me ensina. Faz 6 meses que ele faz o meu serviço. E faz 6 meses que eu ganho o salário dele. Isso. E eu não quero mais isso. Eu quero que, diante de toda a diretoria, devolver o cargo para quem é o cargo. Esse cargo não é meu, é do Caetano. E ele devolveu o cargo pro Caetano. Então, quer dizer, o Caetano, ele não tinha essas pretensões. Ele era vaidade, né? Ele era livre disso. E aí, quando ele foi acusado, ele ficou muito triste, porque era uma coisa que não passava na cabeça dele. Entendi. E aí ele ficou muito triste. E aí ele ficou magoado com isso, porque daí ele foi muito cortado, foi podado e ele ficou muito triste. Isso acontece, infelizmente, muito, né? Meu avô também passou bastante isso. Então, a galera que tá na igreja aí, já até prepara o coração, porque isso acontece e se a gente for olhar só pro homem, ferrou. E aí ele ficou muito triste com isso. Daí eu falei: mas você tem que perdoar. Ele falou assim: eu sei, mas eu não consigo.
Só que eu sei que Deus vai me dar oportunidade, Mara. Falei, então vamos orar. Aí, só que daí, quando ele entrou em coma, isso não tinha acontecido ainda. E eu entrei em desespero. Ele não tinha liberado? Não. Entendi. E eu entrei em desespero. Daí eu gritava, Deus, o Senhor não pode deixar meu marido morrer sem salvação, porque lutou tanto e agora ele vai perder no final da vida. Por causa de bobeira, né? Por causa de bobeira. E quando eu me converti, eu tinha ouvido um testemunho de uma irmã. Naquele tempo tinha muitos negócios, foi levado até o céu, aquelas coisas assim, né? Tinha muito isso antes. E aí, logo que eu me converti, eu ouvi um testemunho assim, que duas moças faziam a obra de Deus junto. E daí, as duas voltando, de um dia que elas cantavam junto, voltando, teve um acidente e uma das moças morreu. E a outra não queria mais fazer a obra de Deus, ficou muito triste, porque a amiga tinha morrido, não queria mais fazer a obra de Deus, daí Deus arrebatou ela, levou ela no céu e mostrou que, aí, né, para ela continuar, daí ela pergunta onde é que tá a amiga, né, aí, né, o anjo fala para ela que a mulher não tava lá, daí ela falou assim, mas por que ela não tá aqui? Como assim que ela não tá aqui? A gente tava voltando da obra, fazendo a obra junto. Daí ela falou assim, ela tinha uma pessoa que magoou ela e ela perdoou só de boca. Ela não está aqui. E quando aconteceu isso, o testemunho veio na minha cabeça. Na hora. Nossa, aí eu comecei a entrar em desespero. Falei, não, Deus, o Caetano não pode morrer assim. E eu emagreci 2 quilos em 2 dias, de tanto desespero. Aí comecei a pedir oração para Londrina inteira, pedir oração para o Jackson lá na Inglaterra. Porque a gente trabalhava com tarde de libertação, noite de libertação, então eu conhecia muito pregador. Eu tinha muito contato, eu liguei para todo mundo. Aí uns oravam e, sabe, Deus falando as coisas. E eu fui orando, pedindo para Deus. Aí eu fui numa irmã, que eu fui atrás de tudo quanto é profeta. Tem gente que fala assim, não pode ficar indo atrás de profeta. Vai atrás de quem? Do macumbeiro? Não. Você tem, parou. Você tá desesperado. Trago de volta, você... Trago de volta em 3 dias. Faz um chá com as orbas ali. Aí eu fui nessa irmã e ela falou assim, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus manda dizer para você que Ele vai te ensinar o que você tem que fazer. Você fica ligado que Deus vai falar pra você o que você vai fazer. E tudo que Ele fizer, você obedece. Tudo que Ele mandar, você obedece. Tudo que Ele mandar, você faz. Aí eu ia 3 vezes por dia, porque ele tava na UTI, eu ia 3 vezes por dia visitar ele. Aí que eu tava indo à noite, quando eu tava subindo a leste-oeste, Deus falou pra mim, chama o fulano e fala tudo o que tá acontecendo e pede pra ir lá pedir perdão pra ele. Entendi. Aí eu fui pro hospital, visitei ele e voltei pra casa, porque eu não posso ligar agora à noite, né? Esperei, no outro dia, 5 horas da manhã, acordei e Deus foi me instruindo, tudo do jeito que eu tinha que falar. Vinha assim na minha cabeça, assim, todas as ideias do jeito que eu tinha que fazer. Aí eu sentei do lado do telefone e fiquei, esperar. Das 7h30 da manhã. Aí quando deu 7h30 da manhã, eu catei o telefone, liguei. Falei, eu preciso que o senhor venha aqui sozinho. Pode vir, que tá a Salete aqui, o Alan tá aqui, pode vir que eu preciso conversar sozinho com o senhor. Aí ele veio. Chegou, eu falei, tá acontecendo isso. Eu falava, o meu queixo tremia. Tá, o senhor fez isso, ele fez assim, o senhor fez assim, e tal. Falei assim, olha, quando tinha churrasco, as pessoas ficavam falando mal do senhor, inclusive eu falava. Porque eu sou assim, o negócio tem que falar. Inclusive eu falava. Sabe o que ele fazia? Ele ia embora, porque ele não deixava ninguém falar mal do senhor pra ele. Ele não deixava, e ele não era assim. Começava a falar mal dos outros, ele saía, ele disfarçava, ele ia brincar com as crianças, ele dava um jeito de não participar. Porque ele não gostava de falar mal de ninguém. Nossa, parece a Karina, gente. Ele não gostava, ele era muito sério, assim, sabe? Ele é negócio ministério, nossa, tem reunião de obreiros, você não pode contar nada pra esposa. Eu não sabia de nada. Ele não falava. Ele não, lê isso, então ele não era fora da lei. Entendi. Entendeu? Ele era muito regrado, então era assim. E aí... Daí, ó, eu já até me perdi aqui. Aí o pastor... Aí você chamou ele pra conversar sozinho. Pra conversar, e você falou que o pai não faria, que faria isso e tal. Aí tá, daí ele pegou e falou assim, mas ele não tá em coma? Eu falei, tá, mas quando eu converso com ele, ele chora. Então ele tá ouvindo. Então tu pode deixar que eu vou lá conversar. Aí ele foi, e a médica falou que não tinha mais como tirar ele. Ela não tinha feito trasquetomia ainda, mas não tinha como tirar ele
Do coma? Do coma, porque ele não conseguia respirar sem aparelho. Entendi. Tava no Tava tubo, naquela assim, põe no... Faz traqueotomia, não faz? Tava naquele rolo. Aí ele foi lá e pediu perdão pra ele. E aí, ele chegou e me avisou. Aí eu fui lá e conversei com ele. Falei, tá bom. Aí quando foi no outro dia, a médica... Eu cheguei lá, a médica tinha tirado ele do coma. Ele saiu do coma. Saiu do coma. Daí a médica falou assim, eu tirei... Ele saiu do coma. Ele tava voltando, porque como ele não era coma, era coma induzido. Coma induzido, não era Então natural. ela foi desmamando e ele conseguiu respirar. Olha só. Vai, que benção. Você achou que era a libertação, entendi. Libertou ele agora ele vai viver. Daí a pessoa, né? É a melhora repentina, né? Que acontece. Não, daí a pessoa ligou pra mim, e aí, como é que ele tá? Eu falei, olha, ele saiu do coma, então eu vou voltar lá de novo. Conversar com ele. O indivíduo. A pessoa. Aí eu falei, então tá bom, só que não fala nada do que eu fiz. Porque quando ele sarar, eu conto pra ele. Ele falou assim, não, pode ficar tranquilo, não vou falar nada. Aí ele pegou e foi. Daí, a hora que eu cheguei na visita, o Caetano tava feliz. Tava todo alegre. Aí eu falei assim, e aí, como é que você tá? Ai, tô tão feliz. Ele tava falando muito baixinho, né? Falei, o que aconteceu? Aí ele falou assim, aí falou o nome da pessoa, né? Ele veio aqui hoje. Falei, como é que foi? Nossa, Mara, foi uma benção. Ele pediu perdão pra mim, eu pedi perdão pra ele. A gente orou junto. Eu falei, tá em língua estranha. Olha só. Eu falei, irmão Caetano, e aí, como é que tá teu coração? Ele tava assim, sabe, cheio de... Aí tava outra mão limpa, assim, né, solta. Ele passou a mão assim e falou assim, tá limpinho. Olha. Aí 2 dias depois ele morreu.